A nova legislação trabalhista de Michel Temer e a possível reforma da Previdência precarizam ainda mais as condições de trabalho e de seguridade social no país. Infelizmente, diante da crescente retirada de direitos, a piora na saúde física e psíquica dos trabalhadores é só uma questão de tempo. Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Para falar sobre esse importantíssimo assunto, estão aqui hoje Remígio Todeschini, que é ex-secretário de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho, doutor em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações. E Erval Pina Ribeiro, médico, doutor em Saúde Pública, professor e pesquisador na Universidade Federal de São Paulo, aposentado e diretor do SEMPRAS, Centro Nacional de Apoio em Pesquisas sobre as Relações Sociais do Trabalho e a Saúde. Bem-vindos. Obrigado. Quais são as causas estruturais e conjunturais, históricas, e atuais do adoecimento e da morte, das mortes relacionadas ao trabalho, e hoje que se desenha a partir das mudanças nas legislações trabalhista e previdenciária? Erval, como que estruturalmente, que causa estruturalmente o adoecimento e a morte dos trabalhadores nas relações de trabalho no Brasil, e o que a situação e a conjuntura de hoje podem intensificar esses problemas? Olha, essa questão é uma questão bastante antiga. Tá? Não esquecer que os registros de acidentes e mortes no trabalho, ela percorre a história da construção de um país que, na verdade, não tem mais do que um século enquanto país industrializado. Uhum. Então, evidentemente, que isso comporta uma análise mais aprofundada do que é que nós estamos falando. Nós não estamos tratando de patologias do trabalho, porque o trabalho ela não tem patologia. A patologia está nas relações sociais do trabalho, entre o capital e o trabalho, que no Brasil é muito arcaica. É essa questão fundamental que nós colocamos. Tanto que o nosso projeto de estudo é esse mais recente, que é o segundo volume de uma obra que é coletânea. Que nós vamos mostrar daqui a pouco, vou apresentá-la daqui a pouco. É que, na verdade, o Brasil da República, ele já nasceu sombrio devido a uma extinção da escravatura que, no fundo, não acabou até hoje. Eu estou me referindo que, lembrando um aspecto importante, que é que o fim da escravatura, do sistema escravo no Brasil, foi em 1988, um ano antes da República. Uhum. Então, a República é uma república contaminada pela escravidão. E este resquício que nós temos da escravidão, ele persiste até hoje. A expectativa é que isso melhorasse. Tanto que nós fizemos um estudo inicial entre 1980 a 2015. E agora antecipamos esse estudo, no sentido retroagimos, para estudar desde 1889 até os dias atuais. Deixa eu colocar o Remy na conversa. E Remy foi presidente do Sindicato dos Químicos, que é uma área historicamente ligada, inclusive, a adoecimento de trabalhadores. Eu queria também ouvir um pouco a tua análise de conjuntura e histórica sobre essas relações de trabalho e como que elas produzem adoecimento. Olha, até complementando o que o Erval está falando, nós estamos agora numa conjuntura que está piorando as questões do capitalismo brasileiro nacional. Então, na medida em que o capitalismo está em crise, quer que os trabalhadores paguem a conta. Então, com essa
maldita reforma trabalhista e, ao mesmo tempo, paguem a conta com essa proposta de reforma previdenciária. Então, como o doutor Erval aqui tem falado, né, quer dizer, isso aqui é uma questão estrutural desde mais de 100 anos atrás. Então, é uma questão que agora se agrava, em que tem reflexos na vida dos trabalhadores. Só para dar um dado, nós temos entre trabalhadores, os trabalhadores mortos, por exemplo, no ano passado, na estatística são 3 mil, mas metade da população, hoje, com a atual legislação, mesmo não sendo aplicada a reforma, já está na informalidade. Você pode multiplicar por duas essa mortalidade. 6 mil significaria 20 trabalhadores mortos a cada dia útil no país, nesse aspecto relacionado com as péssimas condições de trabalho, etc. Eu acho que tem um fenômeno que está se agravando cada vez mais, recordando que nesse ano nós tivemos a o alerta feito pela Organização Mundial da Saúde, que a depressão no trabalho, transtornos mentais e comportamentais, é o que mais está crescendo hoje no mundo e no Brasil. Por exemplo, isso nas pesquisas, nas estatísticas previdenciárias, tem um reflexo já de 15% de trabalhadores afastados por problemas mentais. E está se agravando agora com a crise econômica, com a crise da reforma, com a crise da expectativa de você não ter previdência e só aos 65 anos, ou seja, aposentar perto da hora da morte. Essa é a perspectiva de hoje. Com 40 anos ou 49 de contribuição. Deixa eu colocar na roda, o Erval já tinha feito referência aos livros que eles estão lançando, inclusive aqui conosco no Melhor e Mais Justo, a primeira televisão onde eles estão trazendo os livros. São 2 volumes, um que já tinha saído e hoje, saindo da gráfica ao 2º volume, vou mostrar os 2 e vou pedir para o Erval e para o Remy nos contar o que eles contêm e a história do que eles tratam aqui. Né? Ó, o volume 1, De que adoecem e morrem os trabalhadores na era dos monopólios, 1980-2014. E esse primeiro volume, como disse o Erval, trata de um período já mais recente, tá certo? E o volume 2, um volume inclusive mais parrudo, maior, vai tratar desde o início da República no Brasil, logo ao final da escravidão, ou pelo menos da abolição formal da escravidão no Brasil, embora o Brasil continue uma sociedade escravista, de certa maneira, e em grande medida, como também já disse o Erval aqui. Então lá, o volume 2, como eu disse, um volume bastante denso, tá certo? E que trata de um período bastante mais longo, que é de 1889 a 2016. Sociopatias, produção, violência, trabalho e saúde coletiva. Erval, queria que você falasse dos livros e até de como eles são produzidos, como eles são financiados, o que eles contêm e aonde, se as pessoas quiserem ler, onde elas vão encontrar. Há várias características desse processo de organizar um trabalho que é coletivo. Esse não é um livro de patologias médicas. Tanto que nós trabalhamos num conceito diferente, de sociopatias. O que é sociopatia? É aquilo que está relacionado às relações de trabalho. E as não relações é o sociais, trabalho em si. Embora o atraso do processo de industrialização do Brasil foi tão grande que persiste muito alto os acidentes fatais e os acidentes que são responsáveis por doenças, outras que não as doenças mentais apenas. Quer dizer, é uma curiosidade, por isso é importante ver essas coisas historicamente, é que em pleno desenvolvimento do processo de industrialização do Brasil, entre 1964 até 2016, o número de acidentes do trabalho do Brasil foi uma coisa fantástica.
O registro da Previdência Social, que é só sobre os trabalhadores com carteira assinada, toda a informalidade fica de fora, como disse o fora. Remy, né? Quer dizer, hoje você tem 60% ou 70% da força de trabalho que é uma força de trabalho em escritórios. Esses trabalhadores de escritório estão adoecendo pelo que o Remy falou, quer dizer, de doenças mentais que estão relacionadas com o trabalho e com as relações de trabalho. Porque o trabalho de escritório, já se dizia há muito tempo, desde os Estados Unidos que estava acontecendo isso, é um trabalho profundamente adoecedor. Só que ele incide sobre o quê? Sobre aquela coisa que não tem materialidade. Ou seja, aquilo que aparentemente não se vê, mas se vê se você olhar com cuidado, com um cuidado maior. Então, veja, a grande questão, né, que está se colocando é que você, como nós estamos num país de economia dependente, e não é economia só, é política. Eu estou me referindo que o imperialismo americano, que se faz através de uma forma surda. Você experimenta algumas coisas de certo país, se dá certo, aí você vai aprofundar a crise. Nós estamos num regime de monopólio. O grande problema é que os estados nacionais eles estão sendo acabados e superados. Quer dizer, aquilo que ainda vige de alguma maneira em países centrais da Europa, nos países de economia e industrialização atrasada, você tem mortes por envenenamento, mortes por acidentes, mortes em tudo quanto é espécie, refletido nas estatísticas da própria Previdência Social. Por que querem acabar com a Previdência Social? Não é apenas o dinheiro que entra e que querem pegar. É também porque, na medida em que você se aposta da Previdência Social, não tem registro. Não se registra mais. Ou seja, a possibilidade de avançar na segurança do trabalho, nas relações do trabalho do ponto de vista da segurança, podem ficar achatadas. Regime de exceção, porque não usemos outra palavra. Nós estamos no regime de exceção. Nós não estamos no Estado democrático de direito. Isso é uma formulação dada pela Constituição, que praticamente nasceu como uma Constituição morta, apesar de ser uma Constituição avançada, né? No modelo. Só que todo o período anterior a 2002 foi de muito atraso e de retrocesso. Mesmo no período democrático, né? Mesmo no período. Porque quem é que faz mais greve? Como é que você pode fazer a greve se os trabalhadores, diante de uma greve, vem um juiz e diz assim, tem que trabalhar 70% da força de trabalho. Tem que botar os piquetes fora. Ou seja, acabaram também com o direito de greve. Está previsto na Constituição, mas não está regulamentado, né? Exatamente. Então, o problema é o que está acontecendo no Brasil é um regime de exceção. Nós estamos num regime de exceção. Agora, Erval, você não me falou, para eu poder passar a palavra para o Remy, quantos colaboradores escreveram nesses livros? Mais de 30, né? Mais de 30 de todo o Brasil. E veja, não se trata de cada um escrever o que quis. Nós projetamos essas coisas em comum acordo e fomos discutindo, de modo que tem uma linha de conduta. Tem seminários e tal? Tudo, seminários, oficinas de trabalho, e fomos envolvendo esses trabalhadores, que não é somente médico, nós estamos trabalhando em cima de sociopatias. Quer dizer, na medida em que você altera fundamentalmente as relações de trabalho para pior, evidentemente que isso incide, e aí não se trata mais de uma patologia do trabalho, mas de uma sociopatologia. Ou seja, nós estamos lidando com uma forma de adoecimento extremamente silenciosa, às vezes, mas também extremamente brutal, porque está se morrendo do trabalho e está se acidentando no trabalho. O que representa, por exemplo, as mortes em cima de moto? Espera aí, para a gente não entrar nesse detalhe, deixa eu passar a bola aqui para o Remy. Remy, onde vão estar disponíveis se as pessoas quiserem ler o livro?
É possível acessar? Ele será vendido? Ele é financiado por sindicatos, né? Sim, sim. Até a CUT Nacional, ela já é compradora de 400 volumes. A Federação dos Químicos da CUT de São Paulo, de mais 100, os bancários de Campinas, os metalúrgicos de Osasco, lá da Força Sindical. Então, já praticamente metade da edição já está vendida Diretamente para o Agora, sindicato. vai estar disponível no Sempras, né? Remy, eu tenho pergunta aqui já dos nossos internautas, e como você tinha feito referência à questão do adoecimento psíquico, né? A Paula Simone Ribeiro pergunta o seguinte: os resultados, né, ela pergunta aos convidados sobre os resultados em nível psicológico nos trabalhadores com essa reforma do trabalho. Com essa, eu chamo de deforma trabalhista ou de contra-reforma trabalhista, o fato de você criar ali uma série de mecanismos, como o trabalho intermitente, o trabalho autônomo, a divisão de férias, a redução do horário de almoço, a demissão imotivada, você tem que cobrir custas trabalhistas e tal, só essas mudanças já não operam, como diz a Paula aqui, um efeito psicológico nefasto para os trabalhadores? Não, é negativo, né? Você tem, na realidade, uma pressão, uma violência psicológica muito grande, e até como o Erval fala, dentro de uma sociopatia psíquica, em que, em primeiro lugar, está a depressão. Acho que esse é o fenômeno que foi alertado principalmente pela Organização Mundial da Saúde e que se constata até nos afastamentos oficiais do INSS. Evidente que você encontra casos de histeria, paranoia, tentativas de suicídio também. É bom recordar que muitos trabalhadores que perdem emprego, vê que não tem possibilidade de ter a previdência, evidentemente se desesperam. Então, esse é um fenômeno que é bastante recorrente. Eu acho que esse acompanhamento psicológico deve existir também no local de trabalho. Agora, evidente que nós vamos superar isso mediante a organização dos trabalhadores para se contrapor a tudo isso que acontece, porque nesse segundo semestre, inclusive, várias categorias colocaram como tema central nas suas campanhas de não aceitar nenhum artigo referente à reforma trabalhista. Sei que houve na área metalúrgica, bancário já tem renovado por 2 anos, os químicos aqui em São Paulo tiveram a renovação do mesmo contrato do ano passado, se preservando contra os artigos da reforma, para que não haja essa influência negativa. Agora, um outro aspecto, Tuto, a ser abordado, até um dos capítulos que ajudei a elaborar junto com a Arline, que é uma das coordenadoras do SEMPRA, é toda a acidentalidade e doenças do setor metalúrgico, químico e petroquímico. Quer dizer, em primeiro lugar fica aquela característica da acidentalidade normal, os chamados acidentes típicos, corte de mão, lesões, contaminações. Isso representa, na estatística da Previdência, 40%. 25% representa lerdorte, ou seja, você está se contorcendo na produção, que o ritmo está cada vez maior. Lerdorte, para quem não sabe, o que é a Lerdorte? A lerdorte, na realidade, decorrem de movimentos repetitivos. Lesões por esforço repetitivo. Né? Isso. Isso é LER, né? É a LER. E DORT significa todas as contorções musculoesqueléticas que o trabalhador tem de fazer no local de trabalho e que leva a dorsopatias e outras coisas mais. Então, isso representa 25%. Em terceiro vem transtornos mentais e comportamentais. Quarto, problemas digestivos. Quinto, problemas circulatórios. E sexto, câncer. Em sexto lugar, principalmente no setor químico, petroquímico e metalúrgico, a questão do câncer
continua presente, até numa sociedade industrial onde se queima petróleo, a poluição está cada vez maior e internamente nas fábricas, seja metalúrgica, seja química, você está respirando aí uma infinidade de produtos tóxicos e muitos dos quais, inclusive, cancerígenos. Tudo, se me permite uma parte, é o seguinte, uma vez que o Remy colocou essa questão do petróleo, nós precisamos atentar para uma questão. Toda essa crise que está ocorrendo no Brasil nesse momento se chama petróleo. Não porque não se deva usar. É um equívoco e é um engodo dizer que o petróleo não presta e faz mal à saúde. Certamente faz, na medida que você não toma as medidas capazes de evitar essas coisas. Mas essa demonização, por exemplo, da Petrobras, vamos lá acabar com a Petrobras, vamos acabar com o pessoal, se chama interesse monopolista. Uma das questões que nós precisamos salvaguardar é uma coisa vital, é a riqueza que o petróleo representa. Sabe por que o petróleo no Brasil é importante? Porque a distância, e o venezuelano, porque a distância para os Estados Unidos, quem mais consome petróleo no mundo, é pequena. Uma coisa é comprar o petróleo que fica na Ásia, outra coisa é comprar o petróleo que fica na Venezuela ou na costa brasileira. Uma coisa é pegar o petróleo no pré-sal, que é uma das maiores fontes de riqueza do país. E é lembrar essa questão, que a riqueza de qualquer país se chama petróleo, porque o petróleo ainda continua e vai continuar por mais de 100 e tantos anos como a fonte principal de energia do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Todo mundo briga hoje ainda por petróleo. Então, e perdemos, pelo que a gente sabe, com o governo de plantão, estamos perdendo o pré-sal, que está sendo vendido a preço de banana, com isenção fiscal de perto de $1 trilhão de reais. A Petrobras era uma das 3 ou 4 maiores empresas de petróleo do mundo. Hoje, ela descapitalizou tanto por causa dessa campanha que ela perdeu o valor e está no 8º ou 9º lugar. Enquanto isso, as duas empresas norte-americanas casadas com a empresa tornaram-se o monopólio maior do mundo. E sem cuidado também, né? Porque, olha, o acidente da Exxon lá no Golfo, quer dizer, as empresas privadas não têm o cuidado que tem a Petrobras na hora da exploração, que agora gostariam de explorar a torto e direito, porque a exploração da Petrobras, com o pré-sal, é bastante econômica em relação ao modelo de exploração americano. Então aí é que eles estão ávidas em explorar logo no custo que foi trabalhado em tecnologia com o capital brasileiro e do povo brasileiro. Esse é o grande absurdo. E no nosso caso, com cuidado, diria que, acho que o Erval recordou muito bem, que o cuidado com o meio ambiente da Petrobras sempre é 3 ou 4 vezes maior do que as demais empresas privadas. Tem até um grande livro, Petróleo, Poder e Dinheiro, do Daniel Yergin, que mostra todos os pecados, ele é americano, todos os pecados da exploração do setor privado, dizendo que as empresas estatais, no caso, têm tido um cuidado muito maior do que as empresas privadas, que é o lucro imediato. E acrescente-se, é que o número de demissões, já por conta dessa crise da Petrobras, é enorme. Alguns autores dizem que já passaram de 1 milhão, estão chegando a 2 milhões na cadeia de produção do petróleo, né, óleo e gás, de demissões causadas pela crise da Petrobras. O reflexo sobre a economia é fantástico. É fantástico. Quer dizer, então, diminui todas as atividades comerciais, porque, veja, a indústria química
farmacêutica é toda com base no carbono. Carbono significa petróleo, né? E o petróleo, o país, é muito rico de petróleo. Não esquecer a história do petróleo nosso, que foi um dos motivos que teve um problema muito sério, porque se dizia que não tinha petróleo no Brasil. Uhum. E não faz muito tempo. É que as pessoas esquecem. A gente precisa recuperar essa memória, tanto é que nós recuperamos isso discutindo e aprofundando essas questões. Erval, nesse tema mesmo, a gente tinha no modelo de partilha pactuado, produzido ali na era Lula-Dilma, a ideia de que grande parte dos royalties, do dinheiro, porque não eram só royalties, né, na partilha, da produção de petróleo, que ficaria para o governo, seriam destinados à educação e saúde. Pois é. Sabe? Na proporção de 75 e 25. Com o abandono, né, do modelo de partilha, voltando à concessão e entregando os nossos campos do pré-sal, como estão sendo entregues, né, recentemente para as companhias internacionais, privadas ou públicas, né, porque a Exxon americana tem capital público, mas a Shell não, europeia, e, enfim, tantas outras, as chamadas grandes irmãs e tal. Isso mostra, quer dizer, que essa entrega, né, quando você perde, né, ou desvaloriza o patrimônio nacional, você piora as condições sociais em geral, mas isso se reflete diretamente nas relações de trabalho. Né? É isso que você está dizendo, né? Sim, porque você não tem mais emprego, você desvalorizou o trabalho. E curioso, o tempo de trabalho de um trabalhador brasileiro hoje é de 12 a 14 horas por dia. Quer dizer, aumentou assustadoramente. A estimativa, e isso tem cálculos sobre isso, se você quisesse utilizar a evolução industrial que você começou a fazer, isso poderia reduzir o trabalho necessário para 4 dias na semana. Quer dizer, é evidente que a tecnologia é muito importante, o petróleo é muito importante, o trabalho é muito importante. E quanto mais tecnologia você tenha e você melhor distribui, você tem a possibilidade de fazer a única coisa que vai evitar essas coisas, é a redução da jornada de trabalho. A bandeira do movimento sindical deve ser necessariamente a valorização do trabalho e a redução da jornada para dar mais trabalho. Nós estamos vivendo ao contrário. E nós estamos acabando com a Previdência Social e com tudo. É dizer, não é possível. Olha, eu nunca vi na minha história, né, porque eu conheço algumas coisas desse trabalho, porque nós estamos fazendo, em 1964, um projeto patrocinado pelo Ministério da Educação, de alfabetização pelo sistema Paulo Freire. Eu coordenava esse projeto na Bahia, né? Que era a alfabetização de adultos. Nós temos ainda 6 milhões de analfabetos no Brasil. Isso transcorrido todo esse tempo. E foi um dos motivos da minha cassação, em 1964, a alfabetização de adultos. Porque eles também estão patrocinando a liquidação das escolas municipais. Estão acabando com o ensino primário, fundamental. Ou seja, você está piorando. Vocês têm ideia de qual é a média que ganha um professor de ensino fundamental no país? Bom, o piso é perto de R$ 2.000, né? 1.900 e pouco. Pois é. Quer dizer, mas na alguns verdade, estados e municípios não pagam o piso, né? Sequer esse o piso. governo, em particular, quer dizer, não foi um governo, não foi um golpe só contra Dilma. Foi a liquidação e o fortalecimento dos rentistas. A liquidação dos avanços sociais. Exatamente. E o fortalecimento dos rentistas. Rentista, você bota o dinheiro e não precisa trabalhar. Porque, sabe, a burguesia brasileira, ela teve uma coisa muito curiosa. Ela virou
a aristocracia dos que não trabalham. Quem mais ganha é quem menos trabalha. Você sabe qual é a formação dos principais acionistas da Globo? Qual é? Dos 3 principais donos da Globo? Secundária. Com essa fala do Herval, a gente precisa fazer o nosso intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí.